Graças e paz, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus sobre todos, todas, amém? Na bênção, prazer poder falar com você nesse dia também, com você que nos assiste online, que o Papai do Céu esteja derramando graça, bênçãos sem medida sobre a sua vida, e você venha a ser muito abençoado, amém? Queridos, abra sua Bíblia aí. Nós vamos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, nós vamos ler alguns versículos aqui. Como o texto é grande, nós vamos ler alguns versículos salteados. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 10, quero ler inicialmente os versículos 1 e 2. Tudo bem? Você que está aqui, acharam? Diz assim: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Ele lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Versículo de número 9. O verso de número 9 diz, falando a respeito da missão desses 70, curai os enfermos que nela houver, e anunciar-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. E agora nos versículos 17 a 19. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Amém, irmãos e irmãs? Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Glórias a Deus. Que o Senhor o abençoe. Chamou-me muita atenção essa expressão: regressaram os 70 possuídos de grande alegria. Em uma outra versão a gente encontra cheios de alegria. Hoje eu queria conversar com os irmãos e as irmãs sobre celebrar os frutos. Celebrar os frutos. A partir dessa atitude, dessa expressão desses discípulos e provavelmente discípulas também, que regressaram daquele trabalho missionário cheios de alegria. E é uma bênção, irmãos e irmãs? Ser possuído de alegria. Você já viveu esse sentimento? Ser possuído de alegria, estar cheio de alegria, transbordar de alegria por uma bênção que aconteceu na sua vida, por uma cura que você tenha recebido, por um milagre da parte de Deus, né, que você viveu, experimentou, por uma porta que você esperava e ela se abriu na sua vida, por um caminho novo que o Senhor trouxe para você, ou mesmo alguma coisa que aconteceu no seio da sua família, dentro da sua família, que tenha te empolgado, que tenha trago a você uma satisfação enorme, ou mesmo a vitória do seu time de futebol, não é? Ou mesmo a vitória do seu time. Quando meu time ganha, é uma vitória, é uma alegria, é uma satisfação, porque ele ganha de vez em quando. Então, quando ganha, tem que festejar mesmo, tem que celebrar mesmo, né? Mas deixa esse negócio quieto. Qual foi, irmãos e irmãs,
a última vez que você se viu cheio de alegria? Qual foi a última vez que você se viu possuído de alegria, de satisfação na presença do Senhor? Qual foi a última vez que isso aconteceu com você? Você ficou satisfeito demais com o resultado. Interessante que esses moços, esses discípulos de Jesus, eles foram tomados de alegria pelo cumprimento da missão. E essa é uma alegria que a gente não deve perder, que a gente não deve deixar passar, que a gente deve desconsiderar. Mas servir a Jesus, se alegrar com os frutos, deve ser uma coisa que a gente precisa buscar intencionalmente. O chamado do Senhor para nós, Ele também deve nos proporcionar isso, esta alegria, esta vibração. O que acontece, irmãos e irmãs, é que muitas vezes o nosso foco está equivocado em relação a isso, a essa missão que Jesus confiou a cada um de nós. Você entende isso? Jesus confiou uma missão para você. Jesus confiou um serviço para cada um de nós. E esse serviço deve trazer para nós, para a nossa vida, uma grande alegria. Mas quando a gente fala na missão que Jesus nos confiou, parece que imediatamente na nossa mente vem também pensamento das dificuldades, né? Vem uma resistência, e a gente acaba perdendo de vista a alegria, a satisfação que uma conquista, que os frutos podem nos dar, podem nos proporcionar. Observa, os 70 voltaram cheios de alegria. Os 70 voltaram possuídos de alegria. Às vezes, irmãos, nós somos possuídos por muitos sentimentos, e alguns deles até sentimentos ruins, mas ser cheio de alegria, glória a Deus, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio dessa satisfação, do cumprimento da missão, é algo maravilhoso. Às vezes, irmãos, nós não atendemos o chamado, o envio do Senhor por medo. Quantas vezes o medo tem impedido você de experimentar, de celebrar a alegria dos frutos, de viver os frutos? Quantas vezes por timidez, nos deixamos tomar pela timidez? Não, eu não gosto, eu não falo com ninguém, eu não sei. Quantas vezes por acharmos que não temos capacidade de cumprir a missão que o Senhor nos enviou, nós perdemos essa possibilidade de ser cheio, de ser possuído de alegria. Nos achamos incapazes, dizemos que não temos tempo, e até nem sequer convidamos ou tentamos cumprir isso que Jesus nos designou, nos falou. E aí a gente acaba até desobedecendo aquele que nos envia. O que Jesus disse para nós? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, a guardar a tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou junto com vocês até o fim dos tempos, até o fim dos séculos. Muitos veem esse chamado, muitos veem essa missão que o Senhor nos dá, que o Senhor nos proporciona, apenas como um peso, apenas como um sacrifício. Muitos até mesmo fazem por uma questão de compromisso, de responsabilidade ou de fidelidade ao Senhor, que talvez não agrade o coração de Deus, não. Que passa pelo vínculo da questão da religiosidade, não por prazer em servir a Deus, em se envolver com a missão, em estar junto no propósito com o Senhor. Às vezes a gente vê a missão apenas como aquilo que vai tomar de nós um tempo enorme, que vai trazer enormes aflições para a nossa vida. E tudo isso a gente começa a pensar, a meditar, sem refletir um pouquinho, sem ponderar na alegria
na alegria de servir, na alegria de poder ver os frutos, na alegria de poder glorificar ao Senhor. E tudo isso, irmãos e irmãs, eu não tenho condições, eu não tenho tempo, eu estou com medo, eu sou tímido. São pensamentos limitadores na nossa vida. Nós nos auto-sabotamos por causa disso. E deixamos de viver essa experiência que os discípulos, que esses 70 aqui, viveram para a glória do Senhor. É preciso se alegrar com aquilo que Deus está fazendo. Amém, irmãos e irmãs? Deus está fazendo coisa nova nesse tempo. Amém? Deus tem uma colheita extraordinária para a gente viver, para a gente experimentar. Deus tem condição de nos encher, de estarmos possuídos de alegria pelos frutos. E esses frutos, irmãos, eles não podem apodrecer. Ou seja, querido, se você deixar com que a goiaba permaneça lá na goiabeira durante muito tempo e ela não for colhida, ela está arriscada a estragar, a apodrecer. Deus tem frutos para serem colhidos nesse tempo. Glória a Deus! E Deus está contando comigo e com você para a gente poder participar dessa grande colheita. A vida cristã, o chamado de Jesus para nós, o nosso ministério, não podem jamais ser visto como um peso, como algo sacrificial, não é? Mas antes como uma grande bênção. A nossa vida cristã e o chamado que o Senhor deu para nós precisa ser visto, precisa ser entendido, assimilado no nosso coração como uma grande bênção de Deus para nós, para mim e para você. Você vê assim como uma grande bênção? Você que está ali na sua casa, você que está em algum outro lugar nos assistindo, como você vê a vida cristã, como você vê o chamado do Senhor para nós, né? Isso é uma grande bênção. Deus está contando com a gente para essa colheita. Deus está contando com a gente para celebrar os frutos. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus, meu irmão, minha irmã? Quem está feliz com Jesus aqui? Glória a Deus. Estamos felizes com Jesus. Como tudo nessa vida, querido, a gente passa por momentos de dificuldade, não é? Momentos difíceis. Mas a alegria da conquista é muito maior. A alegria dos frutos é muito maior. E eu e você nessa manhã estamos sendo convidados para dizer sim ao chamado de Jesus. Sim ao chamado do Senhor. Nosso desejo é que nessa manhã você seja despertado. Nosso desejo nessa manhã é que você seja ativado para esse chamado profético do Senhor para nós, que é de ganhar pessoas, de consolidar pessoas, de discipularmos pessoas em nome de Jesus, de sermos instrumentos nas mãos de Deus para vermos o caráter delas sendo transformado, sermos instrumentos nas mãos de Deus para vermos a obra do Senhor sendo realizada naquela vida, naquele coração. Que Deus nessa manhã, irmãos, venha nos despertar e nos ativar para isso. Então, queridos, olha, honre ao Senhor pela sua obediência. Amém? Honre ao Senhor pela sua obediência. Porque me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis aquilo que eu vos mando. Está lá no Evangelho de Lucas 6,46. Se Ele nos deu uma ordem, ide, vão, façam discípulos de todas as nações. Por que nós não o honramos, obedecendo ao Senhor? Por que isso não nos toca? Por que não pensamos sobre essas coisas? A nossa fé, ela deve ser prática. Porque sem fé, ou melhor, fé sem obras, ela é morta. Fé sem obras, ela é morta. E quem obedece tem prioridade no reino. Vocês lembram daquela parábola de Jesus? Haviam 2 filhos e um pai que tinha uma fazenda muito grande. O pai chega para um dos filhos e fala assim: filho, vai hoje lá e trabalha na fazenda. Área terra, colha os frutos, faça lá o serviço. E aquele filho foi e falou assim: tá bom, pai, eu vou fazer. Mas não foi. E aí ele chega para um outro e fala assim: filho, vai lá na fazenda hoje. Área terra, cuide lá das plantações do pai. O filho falou: ah, pai, estou muito cansado hoje, eu não vou não. Mas depois o filho, esse que disse que não ia, acabou indo.
Qual dos dois você acha que cumpriu o chamado do Senhor? Não foi aquele que saiu do seu lugar e foi lá e fez? Não adianta a gente somente entender isso, não adianta a gente apenas ter consciência disso, se isso não gera em nós uma obediência, se isso não gera em nós uma atitude para irmos ao encontro desses que carecem da presença do Senhor. E olha, os novos convertidos, irmãos e irmãs, esses 70 eram novos convertidos. Esses 70 que estavam aqui, eles não tinham experiência nesse trabalho missionário, não. Mas eles, honrando ao Senhor, confiando no Senhor, crendo na provisão de Deus em todas as áreas, eles obedeceram, eles foram. Essa tarefa não era simples, porque não era tarefa de um dia, mas era tarefa de alguns dias, quem sabe até algumas semanas, que saíram, foram às aldeias, foram nas cidades, pregando o evangelho, fazendo aquilo que Jesus lhes tinha ordenado. Ó, vão lá, cure os enfermos, pregue a palavra, expulsem os demônios, façam a minha obra. Né? Não foi fácil, eles teriam portas fechadas, teriam corações duros diante deles, teriam dificuldades com pessoas, com descrentes, mas não colocaram os olhos nas dificuldades. Não colocaram os olhos no trabalho que ia dar, mas antes confiaram no Senhor. Vai dar certo, Deus vai fazer, Deus vai realizar, os frutos virão. Eles creram desta forma, e o resultado foi um retorno maravilhoso. O resultado é que eles voltam cheios de alegria, possuídos de alegria. Ainda, irmãos e irmãs, que a gente tem algumas dificuldades, ser usado por Deus, ser um instrumento nas mãos de Deus, é algo maravilhoso. É algo que enche a nossa vida de gozo, é algo que enche a nossa vida de satisfação. E todos os discípulos que obedeceram ao chamado do Senhor ali viveram isso, glória a Deus. E eu sei que você também pode viver, que você também pode experimentar o ser possuído, o ser cheio da alegria que vem do Espírito Santo, por poder ver os frutos, por poder ver a conquista, por poder ver o Senhor agindo através de você. Aleluia! Honre ao Senhor com a sua obediência. Não sirva ao Senhor por medo, não sirva ao Senhor por peso, mas antes sirva o Senhor por prazer. Porque o peso, o serviço por peso vai trazer infelicidade. O serviço por peso vai trazer angústia ao nosso coração, à nossa vida. Colocar a nossa mente no peso só vai trazer desânimo e desalento para nós. Vai trazer desânimo, vai trazer abatimento. Não é? Contudo, irmãos e irmãs, o serviço por prazer tem um poder sobrenatural de Deus sobre nós, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quando servimos ao Senhor por prazer, quando servimos ao Senhor por esta alegria, há um poder sobrenatural agindo em nós e sobre nós. A alegria que vem do Senhor é a nossa força. Glória a Deus! A alegria que vem do Senhor para nós nos impulsiona, é a nossa força. A responsabilidade, irmãos e irmãs, do chamado pode até nos manter em pé, mas é a paixão que vai nos fazer correr, é a paixão que vai nos fazer avançar, é a paixão que vai nos fazer ir e atender aquilo que o Senhor deseja e tem para nós, para a nossa vida. Jesus suportou as dores da cruz, Hebreus fala isso. Eu acrescento aqui que Jesus suportou as dores da cruz sobrenaturalmente, apenas, irmãos e irmãs, em troca da alegria que lhe estava proposta. Suportou as dores da cruz pela alegria que lhe estava proposta. Amém? Você entende isso? Percebe isso? Isaías 53 vai falar que Jesus depois ele iria ver os resultados do seu penoso trabalho, do seu sacrifício. Jesus não colocou os olhos na cruz pesada,
mas Ele estava olhando para você. Ele estava orando para os discípulos e as discípulas que viriam. Ele estava olhando para a sua igreja que viria. Ele estava olhando para a sua noiva que viria. Ele estava olhando para todos e todas aqueles que iriam crer nele, que iriam confiar nele. Ele se alegraria nisso. Oh, glória a Deus! Hoje Ele se alegra nisso, na igreja, na instituição da igreja, no seu povo, naqueles que creem nele. Glória a Deus. Ele não está lamentando a cruz. A cruz foi muito pesada. A cruz trouxe dores horríveis. A cruz, como eu me senti abandonado. Não. Ele está olhando para a sua igreja, Ele está vibrando com a sua igreja, Ele ama a sua igreja, Ele ama a sua noiva, Ele todos os dias declara, valeu a pena, valeu muito a pena, eu agradeço, eu louvo, oh, glória a Deus, irmãos e irmãs. Não se deixe ser tomado por esse sentimento de peso na sua vida. Salmo de número 126 diz assim, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Não podemos negar que temos dificuldades, como até mesmo o salmista diz aqui, quem sai andando e chorando. Não podemos desconsiderar a questão das lágrimas, das perdas, das frustrações que a gente pode viver, sofrer no nosso coração, né, em função do chamado do Senhor. Negar isso também é uma hipocrisia, mas a colheita traz um valor tremendo. A colheita, irmãos e irmãs, pela colheita vale a pena. O valor da colheita será sempre maior do que todo o meu esforço. O valor da colheita será sempre exponencial. Aquilo que eu posso ter vivido, aquilo que eu posso ter experimentado. Na colheita nós vamos experimentar uma vitória da parte do Senhor. E mesmo, irmãos e irmãs, se eu não vier a colher aqui nessa terra, a minha vitória nos céus está garantida para a glória do Senhor. Há um tesouro maior para a gente lá na glória. Então vai lançando a sua semente, vai lançando a sua semente, vai lançando a sua semente. Não retenha a sua semente. Não retenha, cumpra o chamado do Senhor, a obra do Senhor. Eu preciso ter prazer, a alegria, ser possuído de alegria, vibrar quando uma alma se rende ao Senhor. Eu preciso vibrar quando um novo discípulo, uma nova discípula declara então Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Nós precisamos nos alegrar quando pessoas estão sendo influenciadas pela vida de Deus que há em nós. Nós precisamos nos alegrar, irmãos e irmãs, pelos prejuízos causados ao inferno. Aleluia! Jesus disse assim, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Satanás caiu naquele dia, quando homens despreparados, inexperientes, novos convertidos, mas cheios de paixão, confiando no Senhor, decidiram cumprir o chamado de Deus, obedecerem a Jesus. E ali enfermos foram curados, demônios foram expulsos e pessoas foram livres. O evangelho foi pregado com autoridade, com graça, houve grande alegria e o inferno foi prejudicado. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Escreve aí um glória a Deus. Porque o inferno perdeu, mas os céus ganharam. Oh, glória! Eu preciso vibrar, irmãos e irmãs, por cada pessoa que declara Jesus como seu Senhor. Eu preciso vibrar com o avanço do reino. Então, querido, seja encorajado hoje, seja fortalecido hoje pelos frutos, seja encorajado pelos frutos. Quem tem o seu coração no Senhor, se alegra com os frutos e deseja vê-los. Quem tem o seu coração no Senhor se alegra com os frutos e deseja ver esses frutos. Quem é apaixonado por Jesus, com a sua vida com Deus, ele tem alegria em ver a obra de Deus acontecer. Ele se move para que esta obra possa acontecer. Há alegria no seu coração por servir a Jesus, amém?
Você se move em direção a isso para ver a obra de Deus acontecer? Amém, meu irmão, minha irmã? Quem é apaixonado por Jesus se alegra com os frutos. Precisa vibrar com isso. Barnabé, quando chega na cidade de Antioquia, ele se alegra com aquilo que ele vê. Porque havia um movimento do Espírito tremendo naquela cidade. Judeus convertidos a Jesus estavam ali, os gentios convertidos a Jesus também estavam ali naquela cidade, naquela igreja nova que se formava. Havia comunhão entre eles, havia abundante graça. E aí Barnabé se alegra por aquilo que ele vê a graça de Deus agindo, se manifestando naquele lugar. Glória a Deus. E aí manda chamar Paulo para poder se alegrar com ele. E ali Deus fez uma obra extraordinária. Mas olha a diferença de Jonas. Jonas é o profeta. Ele primeiro não quer ir para a cidade de Nínive, vai para Tarsis, foge. Mas depois então ele aceita o chamado do Senhor, arrependido, quebrantado. Começa a ministrar sobre a cidade de Nínive. Em tantos dias essa cidade será totalmente destruída. Em tantos dias essa cidade será totalmente destruída. E foi anunciando. Mas os homens e as mulheres de Nínive se quebrantaram, se arrependeram dos seus pecados, se humilharam diante do Senhor. E aquilo que Deus disse que iria fazer pela resposta daquele povo, Deus não faz, mas prefere salvá-los, poupá-los. E isso deveria trazer uma alegria enorme para o coração de Jonas. Mas Jonas, irmãos, por causa do seu orgulho, e agora vão me chamar de falso profeta, porque eu preguei uma coisa que não aconteceu. Jonas se enche de angústia, ele se enche de ira. Ele não fica bem, ele fica insatisfeito com aquela situação, ele fica aborrecido, ele não se alegra com os frutos, irmãos e irmãs. Deus está chamando a mim e a você para nos alegrarmos com os frutos, assim como Barnabé se alegrou, e não como Jonas. Os 70 voltaram vibrando, dizendo: até os demônios se nos submetem. Não é isso? Subjugados pelo poder do nome de Jesus. Então, irmãos e irmãs, nós prestamos aqui atenção numa coisa ainda. Ainda que a gente venha ver toda essa manifestação do poder e da glória de Deus, ainda que você toque sobre as pessoas e elas sejam curadas, ainda que Deus utilize você, use da sua vida para expulsar demônios aonde você estiver, aonde você for, precisamos nos alegrar, não porque os demônios se nos submetem, mas precisamos nos alegrar antes, irmãos e irmãs, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. O teu nome está escrito no livro da vida. Aleluia! O Senhor escreveu o seu nome lá no livro da vida. Você é de Jesus, a sua vida é de Jesus. Ninguém tira você das mãos de Deus, da palma das mãos de Deus. Se alegrem com isso, porque no Senhor a nossa salvação está garantida. Então preste atenção. Além de você ter o seu nome escrito no livro da vida, e de você ser usado pelo Senhor, de você ser um representante do Senhor nesse tempo, você está sendo habilitado pelo Senhor, você está sendo autorizado pelo Senhor para proporcionar que o nome de outras pessoas também sejam escritos no livro da vida do Cordeiro. E o simples fato de você poder cooperar com esta obra precisa encorajar você, entusiasmar você, fazer você vibrar na presença do Senhor. Nada melhor, irmãos, do que saquearmos o inferno e enchermos os céus. A igreja precisa cooperar para que haja festa nos céus, todos os dias, todos os domingos. Se alegre com os frutos, celebre com os frutos. Vamos fazer festa nos céus, irmãos e irmãs. Saia para fazer a obra do Senhor. Não deixe com que pensamentos limitadores venham e impeçam você de celebrar os frutos, de ser possuído por esta alegria que vem dos céus, quando realizamos a obra do Senhor.
Então não deixe a sua indisposição deter você. Não deixe os argumentos da sua alma sabotarem você. Não deixe a sua falta de atitude impedir você de desfrutar da maior alegria que um discípulo de Jesus pode viver e experimentar, quer seja cooperar com a salvação de uma pessoa, fazer um encontro, proporcionar um encontro entre aquele que ainda não conhece a Jesus com Jesus. Cumpra o seu chamado profético, saia daqui hoje. Termine de ouvir essa mensagem, saia daqui hoje com seu coração. Eu preciso cumprir esse ir de Jesus. Eu preciso ir, fazer a obra do Senhor, alcançar outros, falar para outros aquilo que Ele está fazendo, que Ele está realizando na minha vida. E não é, irmãos e irmãs, apenas por um peso de obrigação. Não é obedecer porque algo te foi imposto. Mas antes que o teu coração queime, mas antes que a sua vida arda por prazer, por paixão em fazer isso, que seu desejo, amado, amada do Senhor, em honrar, em obedecer a Jesus, seja forte. Que seu desejo de honrar Jesus com a sua vida, honrar Jesus com a sua obediência, seja tão forte, a ponto de tirar você da sua zona de conforto. Porque às vezes a gente fica na nossa zona de conforto. Eu ouvi uma vez um pregador dizendo do crente 3S. Você conhece o crente 3S? Não, nunca ouviu falar do crente 3S? Salvo, sentado e satisfeito, irmãos. Salvo, sentado e satisfeito. Não seja você o cristão salvo, sentado e satisfeito. Eu já estou salvo, está tudo bem. Mas às vezes a sua família não está legal. Mas você não sai da zona de conforto para ser instrumento de Deus, para restaurar, resgatar a sua família, gerar mudança na sua família. Você está lá no seu trabalho, está tudo bem, para você está tudo bem, estou ali, estou empregado, estou salvo em Jesus, estou aqui bem, estou satisfeito. Mas seus colegas de trabalho estão com um vazio na alma enorme, e estão precisando ouvir algo que mude a vida deles, que transforme a vida deles. Você tem isso, essa paixão precisa queimar e arder no nosso coração. A gente precisa sair para fazer a obra do Senhor, já pensando nos frutos, já pensando nos resultados, como os 70 foram, cheios de alegria, aleluia. Encontre em Jesus a alegria de servi-lo, a alegria de caminhar com Ele. Experimente a alegria de ser um instrumento nas mãos de Deus. E aí eu termino com alguns versículos aqui para nós, para a gente poder orar. O primeiro deles está lá no livro de Tiago. Carta de Tiago, do apóstolo Tiago, capítulo de número 5, versículos 19 e 20, que diz assim, presta atenção nisso, porque isso fala muito comigo. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração, à sua vida também. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso, quem converte o pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados. Glória a Deus. Amém, irmão e irmã? Deus está contando com você para trazê-lo de volta ao caminho do Senhor, para que este então seja salvo. E olha o que Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 15, que a gente precisa estudar isso, não é? João 15, 5. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Amém? Você está em Jesus, você permanece em Jesus, então você vai dar muitos frutos para a glória de Deus. Você vai celebrar os frutos para a glória de Deus. Os frutos virão, a colheita virá. Ainda mais um pouquinho. João 15, 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? Olha o chamado do Senhor para você dar muito fruto. Muito fruto. Você recebe isso para a sua vida?
Eu já estou vendo uma grande colheita neste lugar. Eu já estou vendo homens e mulheres saindo para cooperarem com o Senhor. E uma grande obra, uma grande colheita virá sobre esta cidade no nome de Jesus. Deus vai usar você. Uma alegria tremenda vai encher o seu coração e a sua vida. Não foram vocês que me escolheram, diz o Senhor. Pelo contrário, foi eu quem escolhi vocês. Foi eu quem designei vocês. Foi eu quem enviei vocês. Foi eu quem capacitei vocês. Foi eu quem selei vocês. Foi eu quem enchi vocês do meu espírito para que vocês possam ir. E então darem muitos frutos, frutos que permaneçam para a glória do Senhor. Amém, amado de Jesus. Amém, querido de Deus. Aleluia. Que hoje Deus desperte você. Que hoje Deus ative você. Em nome de Jesus. Que uma paixão, que algo novo venha sobre a sua vida. E o desejo, assim como os discípulos, de ganharem almas para o reino, de fazerem a vontade do Senhor. Quero orar por vocês, quero orar pela igreja de Jesus, quero orar pelos discípulos de Jesus, quero orar pela igreja desse tempo, em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Olha, você conhece muitas pessoas, você se relaciona com pessoas, você conversa com pessoas o dia inteiro, mas a gente não fala de Jesus para elas. Uma das minhas, eu já comentei isso em alguns lugares, né? Sei que a nossa hora já passou, mas deixa eu falar isso para você. Uma das minhas maiores tristezas foi perder uma amiga minha. Eu já era de Jesus. Eu era novo ainda na fé, eu devia ter uns 3, 4 anos na fé. Mas eu perdi uma menina. Ela era doente, tinha muitas dificuldades, usava muitos remédios. Eu perdi essa menina. Ela partiu. Eu nunca falei de Jesus para ela. Nunca falei de Jesus para ela. Como isso me traz lembrança até hoje. Tem pessoas com as quais você pode falar de Jesus para elas. A gente não comunica, a gente não fala. Fale de Jesus para as pessoas. Fale com alegria. Fale por paixão de Jesus para as pessoas. Assim como você foi alcançado, elas podem ser alcançadas também. Não tenha uma mentalidade limitadora. Diz assim, pastor, eu falo, mas ninguém crê. Ô crente, você não creu? Se você crê, outros vão crer. Mas a gente coloca uma mentalidade limitadora que nos sabota. Não, ninguém quer Jesus. Ninguém quer Jesus. Os corações são duros. As pessoas estão distantes. Ô crente, tira isso da sua cabeça. Se encha de Deus. Se encha de Deus. Vai lá com a autoridade, com a unção dos céus. Diz assim, quero falar uma coisa importante para você. Quero falar de Jesus para você. E deixa Deus te usar, que muitos serão alcançados para a glória do Senhor. Amém? Tinha um vendedor de produtos na fábrica onde eu trabalhava. O moço só falava de mulher. Ela mulherengo, fumava, aprontava todas. Eu já era de Jesus. Nunca falei de Jesus para ele. Um dia ele some durante uns 2 anos. Aparece lá novamente. Diz assim, eu queria falar com o Hélio, com o comprador e tal, fui lá atendê-lo. Você sumiu, o que aconteceu com você? Quero contar uma experiência tremenda para você que eu vivi. Tive um câncer, minha vida foi toda arruinada, perdi tudo que eu tinha, minha família acabou, meu casamento acabou, mas eu encontrei Jesus. E encontrando Jesus, a minha vida foi salva, transformada, e eu quero falar de Jesus para você hoje. E eu disse para ele assim, mas eu já sou de Jesus, Jorge. Ele me falou, você é de Jesus? E aí ele falou, você é de Jesus? Eu falei, sou. E ele disse para mim assim, você nunca me falou de Jesus. Eu fui curado do meu câncer. Eu tive a minha vida transformada. Você nunca me falou de Jesus. Que vergonha. Que vergonha para a minha vida. Eu não tive o prazer, a alegria de falar de Jesus para ele. Quero que você se coloque em pé agora. E eu quero que o Espírito do Senhor venha sobre a sua vida para que você creia
creia no agir do Senhor, amém? Põe a mão sobre o seu coração. Você que está nos assistindo agora em casa também, põe a mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, viver a experiência que os discípulos, que os 70, que os novos convertidos, aqueles que creram em Ti, viveram e experimentaram. Senhor, nós queremos viver a alegria da conquista, a alegria da colheita. Queremos encontrar, ó Deus querido, a alegria de falar de Jesus para as pessoas e vê-las impactadas pelo Seu poder e pela Sua glória. Então, Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós temos limitações. E muitas vezes, Deus, a nossa mente nos limita com timidez, com medo, com incapacidade. E nos impedem, ó Deus, de comunicar o Teu amor e a Tua glória. Mas, Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Seu Espírito hoje venha. E o Teu Espírito hoje nos ative. Que o Teu Espírito hoje vire uma chave no nosso coração, na nossa vida. E nos desperte. Nos desperte. Para que o nosso amigo, para que a nossa amiga, para que o nosso familiar, para que a nossa família, para que os nossos colegas de trabalho, da escola, os estudantes, aonde nós estivermos, vizinhos, vizinhas, possam saber de Jesus através da nossa vida. Em nome do Senhor, nos ajude a falar e a declarar. Tira de nós também essa limitação, esse sofisma, que diz que eu não preciso falar, porque o meu testemunho já fala. Deus, retira isso de nós. É preciso declarar, Senhor. Nos ajude a abrirmos a nossa boca para declararmos as verdades do Senhor, em nome de Jesus. E que venha uma grande alegria dos altos céus, para a gente poder viver e experimentar na caminhada, fazendo discípulos e discípulas para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador, estou vendo aqui presencialmente, todos nós conhecemos, né? Já tem uma vida com Jesus. Se você ainda não conhece Jesus como seu Senhor e teu Salvador, Jesus também quer encher você de alegria. Jesus também quer encher o teu coração de alegria, de uma nova vida cheia de alegria. Talvez você tenha perdido a sua alegria nesse tempo, mas Deus quer restaurar esta alegria no seu coração. Quero orar também por você, uma oração breve. E você pode aí no chat, nos links que nós disponibilizamos, declarar Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador. Amém? Então ore assim junto comigo. Senhor Jesus, eu te declaro como meu Senhor e como meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Transforma-me em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor te encha de grande alegria e de paz. Vamos receber a bênção do Senhor? Receba a bênção de Jesus sobre você. Que a paz que vem de Deus, que excede a todo entendimento, venha sobre o seu coração e a sua mente. E que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo sejam sobre todos e todas, hoje e para sempre. Amém, 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 aleluia.